Olá, seja muito bem-vindo. Vou tratar neste vídeo de uma expressão que muito me chamou a atenção já faz um bom tempo. Aquela que diz: Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Estaria isso certo mesmo? O texto diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas depois fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então não seria difícil o rico entrar no céu, seria impossível. Como podemos explicar essa situação? Pesquisando possíveis explicações, encontrei diversas possibilidades. Em primeiro lugar, seria um ditado popular da época, algo que queria dizer que era praticamente impossível. Você está tentando passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Desista. Como se hoje usássemos essas expressões: dar nó em pingo d'água, enxugar gelo, passar o sol pela peneira, etc. Ou seja, ditados da época. Outra possibilidade seria que o camelo foi incorretamente traduzido. A palavra camelo, na língua original grega do Novo Testamento, seria camelos. Porém, no grego, existe a palavra camelos, que significa corda grossa. Assim, seria mais lógico usar a expressão de uma corda grossa passando pelo buraco de uma agulha do que um camelo. Além do mais, alguns pesquisadores sugerem que o Novo Testamento poderia ter sido escrito originalmente em aramaico, que era a língua mais conhecida entre os judeus na época, e depois sido traduzido para o grego. E nessa tradução poderia ter havido um erro, uma vez que no aramaico a palavra camelo seria gamli e a palavra corda seria gamla. Só mudaria uma vogal no final. O alfabeto aramaico, assim como o antigo hebraico, possuía 22 consoantes e nenhuma vogal sendo escrita. E um tradutor que não conhecesse bem o aramaico poderia ter dificuldade de tradução para outro idioma. Inclusive, esse site mostra o texto de Mateus traduzindo a palavra gamla do aramaico para hope, ou corda em inglês, o que daria mais veracidade a essa possibilidade. Portanto, um erro de tradução poderia ser uma opção. Em terceiro lugar, agulhas seriam fendas nas muralhas de Jerusalém. Ao pesquisar sobre o tema, encontrei também uma versão de que algumas fendas nas muralhas de Jerusalém seriam conhecidas como agulhas. Alguns dizem que quando Jerusalém estava sitiada, pessoas de fora da muralha amarravam uma corda chamada camelo a uma flecha. Lançavam então a corda com a flecha para passar pelo buraco da fenda, da agulha, e por essa corda passavam mantimentos para os aprisionados no interior. Como acertar esse buraco com a flecha era muito difícil, Jesus teria se valido dessa metáfora. Assim, seriam flechas lançadas com cordas para passar por buracos na muralha de Jerusalém. De certa forma parecida com essa possibilidade, podemos trazer em quarto lugar que a agulha seria uma pequena porta de entrada nas muralhas. Essa versão diz que havia uma pequena porta que ficava ao lado da porta principal da cidade de Jerusalém e se afinava ao alto, e onde poderiam passar pedestres por ela quando os grandes portões estavam fechados. Inclusive, em algumas cidades mais recentes na Síria, tais portas são conhecidas como Olho da Agulha. Um camelo, para passar por essa porta, teria que ser puxado ou empurrado, sem nenhuma carga, forçado a se ajoelhar para passar com grande dificuldade por esse pequeno buraco. Assim, a ideia dessa versão seria de que o rico somente entraria no reino dos céus de forma humilde, de joelhos, sem nenhuma bagagem terrena e somente com a ajuda de outros. Aliás, existem histórias também que dizem que camelos seriam presos nessas portas para serem limpos, para tratarem suas patas, etc. Também tem sua lógica. Por fim, a última possibilidade seria uma interpretação literal de como está escrito na Bíblia. Um camelo passar pelo buraco de uma agulha mesmo. Jesus usou a figura de um camelo, que era o maior animal daquela região de Israel,
para demonstrar que seria impossível uma linha do tamanho de um camelo passar pelo buraco de uma agulha por meios próprios. Para isso acontecer, ela teria que ser transformada pela graça de Deus. E diz isso na continuação do texto. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Um elemento que dá mais força a esta última versão é o fato de que a agulha, no original grego, é rafis, em Mateus e Marcos. E rafis é o significado de uma agulha caseira em geral. Mas Lucas, que era médico, traz a palavra grega belonês, que é agulha cirúrgica. E belonês é um pouco diferente de belos, que são flechas, dardos, setas, como mostrado em Efésios com relação à armadura de Deus, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Concluindo então, esse termo de passar um camelo pelo buraco de uma agulha poderia ter sido um ditado da época, mas Jesus sempre se valia do que estava à sua volta para contar suas parábolas. Não podemos afirmar que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego, e com isso algumas palavras teriam sido traduzidas de outra forma. Temos que considerar o original do Novo Testamento como sendo grego e não aramaico. E neste caso, em grego está mesmo camelo e não corda grossa. Também os buracos nas muralhas, chamados de agulhas, só foram aparecer muito depois da época de Jesus, provavelmente no século XVI. Antes de Cristo, quando Jerusalém foi sitiada, as muralhas foram derrubadas, assim como a cidade, pelos babilônios em 586 a.C. E as muralhas são totalmente reconstruídas em 445 a.C. por Neemias, após a volta do exílio na Babilônia. Por fim, especialistas dizem que em Jerusalém nunca existiu uma porta chamada de fundo da agulha, ou mesmo em que camelos ficavam presos nesta porta. O que fica então é que Jesus provavelmente teria se valido de um provérbio que existia na época para exemplificar a entrada de um rico no reino dos céus que se preocupava mais com suas riquezas. Inclusive, existia na Babilônia um provérbio que dizia: é mais fácil um elefante passar pelo fundo de uma agulha do que isso acontecer. Ou seja, só substituindo o elefante pelo camelo. E assim, as palavras eram essas mesmas: camelo sendo camelo e agulha sendo agulha. Espero que tenha sido instrutivo para você, como foi para mim, pesquisar sobre esse trecho das Escrituras. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. E até a próxima!